Nesse vídeo eu vou tratar com vocês se dá para viver de renda efetivamente hoje com R$ 1 milhão, ou trazer aqui projeções dentro da realidade e mostrar aqui para vocês o que realmente vocês podem esperar de um montante com R$ 1 milhão. Antes de tudo, nós precisamos considerar na conta do objetivo de viver de renda a inflação. A inflação oficial é medida pelo IPCA e a série histórica do IPCA que nos interessa é desde o Plano Real, por isso que você tem aqui dezembro de 95 em diante. IPCA em 95 estava em 22,41% no ano, um IPCA muito elevado. De plano você poderia me contrapor, Luan, minha inflação tem nada a ver com a inflação oficial. Sim, a inflação, tecnicamente, é o aumento geral de preços. Isso de acordo com a visão que predomina nas academias. Tem também a visão da escola austríaca, segundo a qual é o aumento da base monetária, a expansão da base monetária, que acarreta o aumento de preços. Mas colocando essa discussão acadêmica de lado, para fins práticos, o que você deve adotar? O IPCA? Talvez, se o IPCA estiver próximo da sua realidade. Como que você sabe isso? Ora, constitui princípio básico você controlar as suas finanças por meio de uma planilha, por meio de uma anotação, se você quer ser mais simplista, anotando despesas e renda, fazendo uma comparação, verificando se tem ali um déficit ou um superávit. O ideal é que você tenha superávit. Diante disso, você vai olhar a evolução dos seus gastos nos últimos 2, eu prefiro 3 anos, ou fazendo a comparação entre um ano e outro, já está bom para começo, e aí você vai verificar. Então os meus gastos evoluíram a uma taxa de 10%. A minha despesa mensal evoluiu em 15%. E é sempre importante você fazer uma comparação com aquelas despesas mais básicas, porque de um ano para outro você vai ter algumas despesas extraordinárias que vão deixar o cálculo da sua inflação pessoal distorcido. Teve um ano que eu fiz uma grande viagem, outro ano eu fiz uma cirurgia, ajudei um familiar, fiz qualquer tipo de coisa nesse sentido. Não considere isso no cálculo da sua inflação pessoal. Considere os gastos básicos, custos fixos e variáveis, mas não essas despesas extraordinárias, salvo se elas ocorrem com uma certa frequência, aí elas deixam de ser extraordinárias. E aí você vai chegar a um número, 5, 6, 10%, 15%. Então, com base nessa inflação que você vai fazer uma projeção. É claro que a inflação vai mudando ao longo do tempo, então você precisa olhar para o seu estado atual. Talvez se você já está num patamar de renda bastante elevado, sua inflação seja menor, o aumento dos seus gastos fique menor. Você não quer mais aumentar porque basicamente o que você está gastando hoje é tudo o que você precisa. Agora, se você está num patamar mais baixo, obviamente o seu gasto, conforme a sua renda vai crescendo, vai aumentar um pouco mais, porque você ainda tem só o básico, você quer crescer e melhorar a sua vida. Vai depender muito. Num vídeo do YouTube eu só consigo trazer a inflação oficial. E quando você faz uma média aritmética de todos os anos do IPCA, ou quando você calcula basicamente a taxa de inflação, você chega a um número próximo de 7%. Eu prefiro 7%. E foi com base nisso que eu defini que o meu preço teto do Basem precisa ser ajustado de 6% para 7%. Então hoje meu preço teto em ações pagadoras de dividendos se baseiam numa taxa de desconto de pelo menos 7%. E obviamente o juro brasileiro precisa ser no mínimo 7% para tentar conter essa inflação. Então a expectativa de retorno que você pode ter com a renda fixa ao longo do tempo, 7% no mínimo. Mas a taxa Selic agora está em 11,25%. Esqueça o agora. Isso vai mudar já projeções pelo mercado de que vai cair para 9% ao final de 2024. E aí você percebe que a renda fixa, ela basicamente vai te recompor a inflação oficial, ou ter um pequeno ganho, porque nós precisamos ter um ganho real. O que é o ganho real? É o ganho acima da inflação. Mas não é uma conta de subtração, é uma conta de divisão. Você divide a taxa de retorno que você tem em um investimento pela taxa de inflação. Aí você chega no ganho real. Não é uma mera conta de subtração. Dito isso, qual a sua expectativa de ganho real com renda fixa, caso você queira viver de renda fixa? 1%, 2%. Sendo assim, para, entre aspas, assegurar a evolução do seu patrimônio para sempre, seria a gente utilizar apenas o ganho real. Então eu tive um ganho real de 3% na renda fixa, então é isso que eu vou utilizar no ano para viver de renda. E renda variável, Luan? Renda variável, nós temos um estudo da Economática mostrando que o Ibovespa deu um retorno de 6,88% ao ano de ganho real. Então, com renda variável, eu poderia utilizar 6 a 7%. 6 para ser mais tranquilo, para não passar muito calor. É claro que você vai fazer esse ajuste anual. Como assim? Veja, em dados anos,
as empresas e os fundos imobiliários da sua carteira vão pagar mais dividendos. Em outros anos, menos, pela volatilidade natural das atividades econômicas. Nos anos em que a sua carteira pagar menos, você vai segurar um pouco mais a utilização desses proventos. E vai então, esperas que sim, que você tenha guardado o excesso de outros anos na renda fixa, para poder então utilizar a renda fixa, porque o ideal é a gente não interromper os juros compostos na renda variável, porque ele é muito mais poderoso. Então é preferível nós extrairmos da renda fixa em momentos de baixa para deixar o juro composto se recompor em anos de bonança, em anos de alta na renda variável. Sendo assim, eu teria os seguintes números inicialmente, pensando em Brasil. Posso utilizar 6% ao ano da minha carteira de renda variável e na parte de renda fixa 3% ao ano. É claro que já há um estudo mostrando, a partir da regra dos 300, que você poderia utilizar 4%. Tem um estudo brasileiro, inclusive, falando de 5%, porque a renda fixa no Brasil rende muito. Mas esses estudos mostram que num prazo de 30 anos, o seu patrimônio tende a findar, tende a acabar. Então, por isso que eu coloco o número para baixo para assegurar a evolução do seu patrimônio até a perenidade. E isso, obviamente, pensando numa vida humana. Então, o que seria a regra dos 300 que eu mencionei para vocês? Você vai pegar a sua despesa mensal hoje e multiplicar por 300. Exemplo, se hoje eu tenho uma despesa mensal de R$3.000, ou melhor, R$4.000, porque muito embora a renda média do brasileiro seja próxima de R$3.000, isso é só uma média, sua realidade pode ser muito acima disso ou muito abaixo disso, é só uma média. Mas precisamos reconhecer que 3.000 é um valor insuficiente para a maioria dos brasileiros viver atualmente. 4.000 seria algo mais razoável. Então, se eu preciso de 4.000 para viver, eu vou multiplicar por 300. E aí você vai chegar no patrimônio necessário para viver de renda. Seria o equivalente, nesse caso, a R$1.200.000. Então veja que R$1 milhão seria insuficiente nesse caso, mesmo seguindo pela regra dos 4% ao ano de utilização de patrimônio da renda fixa. Isso que recomenda os estudiosos, mas eu prefiro 3%. R$1 milhão, então, ele produziria algo próximo de 3.000 de renda de forma sustentável, acima da inflação, garantindo o poder de compra do seu patrimônio. Se você precisa de 5.000, de acordo com essa regra, eu multiplico por 300 e chegaria a R$1,5 milhão. Então, se você hoje precisa de R$5.000 por mês, R$1,5 milhão seria um número mais interessante. Mas aí é que está o detalhe com ações, principalmente ações, onde o seu ganho real no longo prazo tende a ser muito maior. Então, se a pessoa quer viver imediatamente de dividendos, de renda, com ações, ela vai ter que ter um patrimônio muito grande, muito expressivo, até acima do que ela teria que ter em renda fixa. Porque ações são renda variável, oscilam tanto em dividendos quanto em valorização ou desvalorização. Agora, fundos imobiliários seria o caminho intermediário, que aí daria para você viver de renda imediatamente, mas seguindo pela regra da renda fixa, porque não dá para você pensar que um payout de 95% é sustentável você utilizar ele integralmente enquanto seu patrimônio tende a se desvalorizar. Por isso, o ideal, em termos de dividendos gerados por fundos imobiliários e ações, é utilizar 50% desses dividendos e reinvestir o restante. Assim, você está se protegendo de um cenário inflacionário em que as suas cotas, além de não subirem muito, podem ainda cair, mas você está comprando mais cotas com a metade dos recursos gerados anteriormente por essas cotas, ou ações no caso de empresas. Sendo que vale ressaltar que esse número da Economática demonstra muito bem como o número mágico que nós devemos buscar no mercado financeiro brasileiro é o IPCA mais 6% ao ano. IPCA seria 6% de inflação média desde o plano real, 6 a 7, mais 6% de ganho real. Então veja como o 6% é simbólico aqui no Brasil, pelo menos após plano real. Ok, Luan, então com ações eu consigo utilizar 6%, depois que a sua carteira amadureceu, depois que você construiu o patrimônio, pelo menos 5 anos. Esse é o prazo mínimo que você deveria ter em mente ao começar a investir em ações. Sendo que o ideal para você se aposentar com ações seria um prazo de pelo menos 7 anos. Ideal, 10 anos. Fechou 10 anos ali com uma carteira focada em dividendos, construindo seu patrimônio, você vai ter uma aposentadoria tranquila. Sendo que, num prazo médio de 7 anos, o valor que você aporta em ações, ele retorna em dividendos mensais. Claro, você não vai receber dividendos com ações de forma mensal, a não ser que você só tenha ações nesse sentido, e são pouquíssimas, apenas 3 hoje. E todas do setor bancário, você não teria apenas bancos na sua carteira, não constituiria uma diversificação inteligente. Então, com uma carteira devidamente diversificada, você teria o quê? Ações de diversos setores e um dividendo na média trimestral, se você está montando uma carteira voltada para isso. Então você vai receber a cada trimestre o equivalente a 3 meses de aportes. É isso que você espera depois de construir
a sua carteira ao longo do tempo. Ah, Luan, mas como você explica algumas ações que se valorizaram muito, por exemplo, Banco do Brasil nos últimos 12 meses, 60%, e mesmo assim pagaram 8%, 9% de dividend yield? Eu não posso utilizar todo o dividend yield aqui, mesmo com toda essa valorização? Sim, mas veja o que eu falei anteriormente. Anos de bonança, nós podemos utilizar mais dividendos. E quando vier momentos de queda, ou simplesmente momentos em que a ação está andando de lado, numa fase de acumulação, aí você vai usar integralmente os dividendos. É basicamente esse, entre aspas, jogo de cintura que você precisa ter ao viver de renda com o seu patrimônio. E Banco do Brasil é uma situação excepcional, foi uma oportunidade, se valorizou bastante. E o payout do banco não ultrapassa 50%, aumentou para esse ano para 45%. Então, se você tem uma empresa que vai te retornar mais de 6% de dividend yield, que é o que a gente quer para viver de renda com ações, com renda variável, e esse 6% vem de um payout que não supera 50%, eu posso utilizar a totalidade desse dividendo. Por quê? Porque os outros 50% ficaram na empresa, aumentaram o patrimônio líquido, foram para outros projetos para aumentar ainda o valor da empresa, tudo bem, a metade ficou retida na empresa. Então saiba diferenciar a situação. Na renda fixa, como todo juro vem do principal e nada é retido, se eu utilizar todo o juro, eu vou ter que me basear na regra dos 300. Nos fundos imobiliários, utilizar 50% só do provento, pelo menos durante uma fase de acumulação patrimonial. Salvo se você não tiver mais tanta expectativa de vida, aí você não precisa mais ficar se preocupando com a inflação, aí você pode utilizar integralmente. E com ações, construir o patrimônio. E em relação àquelas ações que têm um payout de até 50% e mesmo assim garantem um dividend yield acima de 6%, eu posso utilizar esse 6% para viver de renda. Sendo que R$1 milhão vezes 6% vai te dar 60 mil por ano. Dividindo-se por 12, R$5 mil. Então eu consigo R$5 mil por mês na média com ações de forma sustentável, dependendo da ação que está inserida na minha carteira. Consigo. É como se eu só estivesse utilizando o ganho real do dividend yield. Mas cuidado com determinados anos, faça essa gestão e cuidado com o payout da empresa. Se o payout for muito alto, aí o cuidado é muito maior. Por exemplo, BB Seguridade detém um payout ali acima de 80%. Esse tipo de ação eu prefiro não utilizar integralmente o dividendo. Eu prefiro reinvestir uma parte, porque afinal de contas, por mais que a empresa continue conseguindo crescer até se valorizar com um payout elevado, você deve se acautelar como investidor que quer viver de renda. Isso posto, você percebe que precisamos conseguir na renda variável, pelo menos de ganho nominal, ou seja, sem considerar a inflação, 12% ao ano de rentabilidade. O ideal 13%, mas o mínimo é 12%. E aí você poderia se perguntar quanto tempo até chegar a esse primeiro milhão? O Investidor 10 criou aqui uma calculadora do primeiro milhão. E aí vai depender de quanto você tem investido, supondo que você tenha R$10 mil investidos e que você consiga uma taxa de juro acima do mínimo. Vamos colocar o 13%, como eu falei. E aqui você vai colocar o tempo que você quer chegar nesse primeiro milhão para saber quanto que você vai ter que investir. Vamos supor que você queira chegar em 10 anos. Já que são 10 anos, eu precisaria investir R$4.200 por mês. Se eu mudar para 7 anos, R$7.500 por mês. Lembrando que, em média, em 7 anos você consegue receber, investindo em ações, o valor do seu aporte a título de dividendos. E então você começa a perceber a grande importância da aposentadoria com ações, porque ela vai te assegurar uma aposentadoria sustentável, que não vai acabar, desde que você siga essas regras de cautela. Por isso, mesmo que você seja averso à renda variável, um pouco de ações na sua carteira você precisa ter, salvo se você já estiver numa idade muito avançada e você realmente tem muita aversão a risco. Porque no longo prazo, apenas boas ações que possuem boas políticas de dividendos é que vão te dar segurança no que toca à extração de renda. E mais um detalhe importante, a inflação vai prejudicar muito mais aquelas pessoas que têm menos recursos do que aquelas que já possuem mais recursos. Ou seja, os mais ricos são beneficiados pela inflação. Por quê? Por um motivo relativamente simples. Vamos pegar aqui o exemplo de uma pessoa muito rica. Detém R$10 milhões. Para essa pessoa, é melhor que tenha inflação ou não? É melhor que tenha, porque ela pode simplesmente pegar esses 10 milhões e aplicar no Tesouro IPCA+, ou no Tesouro Selic. Ela não quer risco nenhum. Vai colocar no Tesouro Selic, que vai basicamente remunerar algo próximo da inflação, um pouco acima disso. Geralmente é um pouco acima disso. Quanto que o Tesouro Selic está rendendo hoje? Está rendendo Selic mais 0,10. Só que Selic tende a cair. Então,
Dá para você ter uma expectativa de 8% ao ano, né? Um pouco acima da inflação brasileira histórica, 8% ao ano. Se eu tenho 10 milhões de reais e faço vezes 8%, eu vou receber 800 mil por ano. Dividido por 12, vou receber na média R$ 66.666. Agora vamos supor que o meu custo de vida seja de 70 mil reais por mês, ou seja, um valor acima do meu rendimento mensal que nós projetamos aqui. Um custo de vida muito alto. E que esse custo de vida suba uma taxa superior aos 8% que eu tenho de expectativa de ganho. Suba 10% ao ano. Qual será o impacto disso em 20, 30 anos? Vamos colocar no prazo mais longo possível, 30 anos. E aí vamos colocar aqui nesse planejamento de aposentadoria que nós deixamos disponíveis para o nosso curso FMI. Vamos pegar aqui o exemplo da evolução do custo de vida, 70 mil reais. Aporte mensal a gente exclui, não tem aporte mensal. Vamos tirar aqui a inflação como se estivesse zerada e vamos substituir por taxa nominal, que seria, entre aspas, a rentabilidade do custo de vida, é o que ele está evoluindo em inflação, que seria 10%. E aí eu vou substituir por um prazo aqui de 30 anos, prazo bem longo. Isso quer dizer o quê? Que ao final do período, ao final de 30 anos, eu teria um custo de vida, por conta dessa alta taxa de inflação, de 1,2 milhão. 1,2 milhão mensal. Olha só que loucura. Porque meu custo de vida está crescendo 10% ao ano. Agora, vamos pegar quanto eu acumularia de patrimônio tendo aqueles 10 milhões no ano 30, que na verdade é o ano 1, porque eu coloquei dos 30 aos 60 anos de idade. Vou colocar aqui então 10 milhões e vou colocar uma taxa de 8%, abaixo da evolução inflacionária. Eu chegaria a um valor final de 100 milhões. 100 milhões de reais em 30 anos. Saiu de 10 milhões para 100 milhões. Meu custo de vida, mais ou menos 1 milhão. Quanto eu obteria de rendimento mensal com 100 milhões? 100 milhões vezes 6%. Isso daria 6 milhões. Divido por 12, daria o quê? Meio milhão. Isso eu considerei aqui uma taxa muito baixa, 6% ao ano. Aqui a planilha te dá uma possibilidade de retirada de 670 mil. Vamos seguir pela planilha. E eu vou colocar aqui que eu vou retirar 1 milhão, mais ou menos meu custo, como a gente viu. Veja o que vai acontecer. O meu patrimônio só vai começar a se findar após os 75 anos de idade, ou seja, 15 anos mais, mesmo retirando mais do que deveria. Veja que eu coloquei o cenário mais absurdo possível. Agora vamos equiparar aqui as taxas. 70 mil vai crescer 8% ao ano. Vamos colocar 8,5 versus 8 do meu crescimento patrimonial. Logo, eu chegaria a 800 mil reais de custo de vida mensal e os 10 milhões eu chegaria a 115 milhões, sendo 818 mil que eu poderia utilizar, que é basicamente meu custo atual, 820 mil. Logo, eu ia poder usar pela minha vida inteira esse recurso sem problema nenhum. E veja que ali usei projeções absurdas, só demonstrando que a inflação beneficia o mais rico. Ainda mais se ele se utilizar de um título chamado Tesouro IPCA+. Porque aí o que acontece? No Tesouro IPCA+, você tem um ganho real garantido. E aí, se eu tenho um custo de vida de 50 mil, por exemplo, que vai evoluir uma taxa de 10, 12% ao ano, ou 1% ao mês, 50 mil vezes 0,01%. Então vai evoluir 500 reais por mês. Então no primeiro mês 50 mil, depois 50.500. Aí eu tenho 10 milhões e eu vou receber os mesmos 1% ao mês. Eu vou receber 100 mil. E aí, como é que fica? Todos os meses eu vou receber um valor superior ao valor do meu custo mensal. Mesmo que minha taxa seja menor, vamos colocar uma taxa de 0,5% ao mês. Mesmo assim, eu receberia os 50 mil necessários para arcar com o meu custo de vida. Então não há como competir com pessoas mais ricas, porque podem se beneficiar da inflação via títulos públicos, com simplicidade. Porque elas têm um montante de capital que faz com que o dinheiro seja praticamente infinito. A evolução do dinheiro supere, mesmo que você tenha uma taxa de evolução inflacionária do seu custo de vida muito alta. Essa é a ideia. Mas sim, dá para viver de renda. O ideal é que você tenha uma boa parte em renda variável para que esse viver de renda seja sustentável. Se você tem muito medo, siga pela alocação clássica, 50% renda fixa, 50% renda variável, que vai estar tudo certo. Lembrando por fim que o nosso treinamento Formação Mirai Investing está com matrículas abertas. Nele você vai aprender com profundidade sobre ações, fazendo com que você perca o medo de investir em ações, saiba quando comprar ou vender, saiba sobre opções, valuation em um nível que você só vê em cursos de certificação financeira ou MBAs,
noções de matemática financeira, fundos imobiliários também com seus devidos detalhes e muito mais. Quase 40 horas aulas já gravadas, 5 lives para suporte e a nossa garantia de satisfação total, em que você, completando 100% do curso e não se sentindo mais preparado, poderá ter o seu dinheiro de volta. Teste por 7 dias grátis, que é o prazo legal. Deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E já comenta aqui embaixo alguma dúvida ou uma sugestão para um próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo.